Jesus operou cura, jovem curado de dor no rim, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde moro, e o ar estava cheio daquele cheiro de terra molhada, pois havia chovido um pouco pela manhã. Eu, um jovem de 23 anos, havia acabado de chegar da reunião na Congregação Cristã no Brasil, onde mais uma vez tive a bênção de ouvir a palavra de Deus e de participar da ceia do Senhor. Meu coração estava cheio de paz, mas infelizmente essa paz não duraria muito tempo. Naquela noite, enquanto me preparava para deitar, comecei a sentir um desconforto na região das costas, bem ao lado do rim direito. No começo pensei que fosse apenas cansaço, pois havia trabalhado muito durante a semana. Mas à medida que as horas passavam, a dor foi aumentando. Era uma dor surda, profunda, como se algo estivesse apertando por dentro. Tentei me deitar de lado, mas qualquer movimento piorava a sensação. A noite foi longa, e eu mal consegui dormir. Pela manhã acordei com a dor ainda mais intensa, agora irradiando para a barriga e para a perna direita. Fiquei preocupado, mas, como sempre, minha primeira atitude foi orar. Ajoelhei-me ao lado da cama e clamei a Deus: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Se esta dor é alguma prova, dá-me forças para suportar. Mas se for da tua vontade, livra-me deste sofrimento. Eu confio no Senhor que tudo pode fazer. Levantei-me com dificuldade e tentei seguir minha rotina. Tomar banho foi um martírio, pois a água quente parecia queimar a região dolorida. Ao me vestir, cada movimento era um esforço. Minha mãe, percebendo meu sofrimento, perguntou o que estava acontecendo. Contei-lhe sobre a dor, e ela, com aquele olhar cheio de fé, disse: Meu filho, vamos orar juntos. Deus é poderoso para curar. Naquela manhã, não consegui ir ao trabalho. A dor era tão forte que mal conseguia ficar em pé. Minha mãe preparou um chá quente e me ajudou a deitar na cama. Enquanto ela colocava um pano úmido na minha testa, eu sentia o suor frio escorrendo pelo rosto. Era como se meu corpo estivesse sendo esmagado por dentro. A cada respiração, uma pontada aguda me atravessava. Minha mãe então pegou o livro de Salmos e começou a ler em voz alta: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Aqueles versos me trouxeram um pouco de consolo, mas a dor persistia. Decidimos chamar um irmão da congregação, um servo de Deus conhecido por sua fé e dedicação. Quando ele chegou, já era início da tarde. Ao me ver deitado, pálido e com o rosto contorcido de dor, ele se aproximou, colocou a mão em minha cabeça e orou com uma voz firme e cheia de convicção: Pai Celestial, olha para este teu servo que está sofrendo. Tu conheces a sua dor, conheces a sua fé. Se for da tua vontade, estende a tua mão e cura-o, como curaste a tantos outros. Que o teu nome seja glorificado e que este jovem possa testemunhar do teu poder. Em nome de Jesus, amém. Enquanto ele orava, senti uma estranha sensação, como se algo quente percorresse meu corpo. Por um breve momento a dor pareceu diminuir, mas logo voltou com a mesma intensidade. O irmão, percebendo minha expressão, disse: Não desanime, irmão. Às vezes a cura não vem imediatamente, mas Deus está ouvindo nossas orações. Continue clamando, continue crendo. Ele me deixou com algumas palavras de encorajamento e se despediu, dizendo que voltaria mais tarde. As horas se arrastavam, e a dor só aumentava. Chegou um ponto em que eu não conseguia mais me mover. Qualquer pressão na região do rim era insuportável. Minha mãe, preocupada, sugeriu que fossemos ao médico, mas eu, com a fé que tinha, disse: Vamos esperar mais um pouco. Deus vai nos responder. Ela concordou, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Naquela noite a dor atingiu seu auge. Era como se uma faca estivesse sendo cravada em meu rim a cada segundo. Gemi em agonia, e as lágrimas escorriam sem controle. Minha mãe, ao meu lado, chorava também, mas não deixava de orar. Foi então que me lembrei das muitas histórias de cura que já havia ouvido na congregação. Homens, mulheres e até crianças que, em meio ao sofrimento, clamaram a Deus e foram atendidos. Aqueles testemunhos me deram forças para continuar orando. Com voz trêmula disse: Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu sou fraco, que não tenho forças para suportar isto sozinho. Mas o Senhor disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos seria impossível. Eu creio no Senhor, ajuda a minha incredulidade. Cura-me, Senhor, para que eu possa louvar o teu nome. De repente, enquanto eu ainda estava orando, senti algo diferente. Era como se uma mão invisível tocasse meu rim, e uma onda de alívio começou a se espalhar pelo meu corpo. A dor, que há horas me torturava, começou a diminuir. Primeiro, foi como se um peso fosse tirado de mim. Depois, a sensação de queimadura foi desaparecendo.
Em poucos minutos eu já conseguia respirar sem sentir pontadas. Fiquei tão surpreso que me levantei devagar, com medo de que a dor voltasse. Mas não voltou. Estava livre. Minha mãe, ao ver minha expressão de alívio, perguntou: "Filho, você está melhor?" Eu, ainda atordoado, respondi: "Mãe, a dor foi embora. Simplesmente foi embora." Ela louva a Deus com lágrimas nos olhos, e juntos agradecemos ao Senhor por aquela misericórdia. Naquele momento não havia dúvidas, Deus havia me curado. Não foi através de remédios, não foi através de médicos, mas pela sua poderosa mão, em resposta às nossas orações. No dia seguinte, acordei como se nada tivesse acontecido. Não havia mais dor, não havia mais desconforto. Fui ao trabalho como de costume, e todos perceberam a mudança. Alguns irmãos da congregação, ao saberem do que havia acontecido, vieram me abraçar e agradecer a Deus comigo. Um deles, um irmão mais velho, disse: "Irmão, isto é uma prova de que Deus ouve os seus filhos. Ele não nos abandona nas horas difíceis. A sua cura é um testemunho para todos nós." Na reunião seguinte na Congregação Cristã no Brasil, tive a oportunidade de dar o meu testemunho. Em pé diante dos irmãos, contei tudo o que havia passado, a dor insuportável, as noites sem dormir, as orações incessantes e, finalmente, a cura milagrosa. Enquanto falava, podia ver os rostos dos irmãos cheios de fé e gratidão. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos glorificavam a Deus por aquilo que ele havia feito. Desde aquele dia, minha fé se fortaleceu ainda mais. Aprendi que mesmo nas horas mais difíceis, quando parece que não há saída, Deus está conosco. Ele ouve nossos clamores, conhece nossas dores e no seu tempo perfeito, age em nosso favor. Não foi fácil passar por aquele sofrimento, mas hoje vejo que foi uma oportunidade para experimentar o poder de Deus de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Hoje, sempre que lembro daquele tempo de provação, meu coração se enche de gratidão. Gratidão por Deus ter me sustentado, por ter me dado forças para não desanimar e, acima de tudo, por ter me curado. Não foi por meu próprio mérito, não foi por minha própria força, mas pela sua infinita bondade. Que este testemunho sirva para encorajar outros irmãos que estejam passando por lutas semelhantes. Deus não mudou. Ele ainda opera milagres, ainda cura os enfermos e ainda ouve as orações dos seus filhos. Que o nome do Senhor seja louvado para sempre. Amém. Depois daquele testemunho, muitos irmãos vieram até mim para me abraçar e me encorajar. Um irmão mais velho, que já havia passado por provações semelhantes, segurou minhas mãos e disse com voz firme: "Meu filho, Deus não só te curou do rim, mas também te fortaleceu na fé. Agora você sabe que Ele é fiel, não apenas por ouvir falar, mas porque experimentou no seu próprio corpo." Essas palavras ficaram gravadas no meu coração. Era verdade, eu não só tinha sido curado, mas também tinha aprendido a confiar em Deus de um jeito que nunca imaginei. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber como aquele milagre estava impactando a vida de outras pessoas. Uma irmã da congregação que há anos lutava com dores nas costas, me procurou depois de um culto e disse: "Quando você deu o testemunho, senti uma fé tão grande no meu coração que comecei a orar com mais força. E sabe, irmão, essa semana, pela primeira vez em anos, consegui dormir sem dor." Eu fiquei emocionado ao ouvir aquilo. Não era só a minha vida que estava sendo transformada, mas a de outros também, apenas por Deus usar a minha história para fortalecer a fé deles. Certa noite, enquanto eu orava em casa, lembrei-me de como tudo havia começado. A dor tinha vindo de repente, sem aviso. Eu era jovem, cheio de planos, e de repente me vi deitado na cama, sem forças, com medo do que poderia acontecer. Mas foi naquele momento de fraqueza que aprendi a depender totalmente de Deus. Antes eu orava, mas às vezes com pressa, como se fosse apenas mais uma coisa a fazer. Agora, cada palavra que eu falava com o Senhor vinha do fundo da alma. Aprendi que a oração não é só pedir, mas é também entregar, confiar, descansar nos braços dele. Uma coisa que marcou muito aquele tempo foi a visita dos irmãos. Não eram visitas rápidas, só por obrigação. Eles vinham, sentavam ao meu lado, liam a Bíblia, oravam comigo e até choravam comigo. Uma irmã, que trabalhava como enfermeira, veio várias vezes só para verificar como eu estava, trazendo palavras de ânimo. Ela sempre dizia: "Deus não nos deixa sozinhos. Mesmo quando a dor é grande, Ele está ali segurando a nossa mão." Essas visitas me ensinaram o valor da comunhão. Não somos salvos sozinhos, não sofremos sozinhos, não somos curados sozinhos. Deus usa os irmãos para nos sustentar. Um dia, enquanto eu ainda estava me recuperando, um irmão mais novo me perguntou: "Como você conseguiu ter tanta fé?" Eu também tenho medos, e às vezes acho que Deus não vai me ouvir. Aquela pergunta me fez refletir.
Não foi que eu tive uma fé especial, mas foi que na minha fraqueza Deus me deu força. Contei a ele que nas noites em que a dor era mais forte, eu não conseguia nem falar direito, só chorava e balbuciava: Senhor, tem misericórdia de mim. E foi nessas horas que senti a presença de Deus mais perto. Não precisamos de palavras bonitas, só de um coração sincero. Deus ouve até o gemido que não sai em palavras. Com o tempo comecei a entender que a cura não foi só física. Deus também curou meu coração de muitas coisas. Antes eu era ansioso, queria tudo resolvido na hora, ficava impaciente quando as coisas não saíam como eu queria. Mas naquela prova aprendi a esperar em Deus. Não foi fácil, mas valeu a pena. Hoje, quando vejo alguém passando por dificuldades, posso dizer com convicção: irmão, Deus não esqueceu de você. Ele está agindo, mesmo que você não veja ainda. Confie nele. Uma coisa que também mudou em mim foi a gratidão. Antes eu agradecia a Deus pelas coisas boas, mas agora agradeço até pelas provações, porque foi nelas que conheci mais do seu amor. Cada manhã que acordo sem dor, cada dia que posso trabalhar, cada culto que posso participar, é um motivo para louvar a Deus. Às vezes, quando estou sozinho, fecho os olhos e digo: obrigado, Senhor, por me dar mais um dia. Obrigado por me curar, por me sustentar, por me amar mesmo quando eu não merecia. Certa vez, em uma reunião de oração, um irmão levantou um pedido por uma criança da congregação que estava muito doente. Enquanto os irmãos oravam, eu me lembrei de como Deus havia me curado e comecei a clamar com fé: Senhor, assim como tu me curaste, cura também esta criança. Mostra o teu poder mais uma vez. Alguns dias depois, soubemos que a criança havia melhorado de forma inesperada. Os médicos não tinham explicação, mas nós sabíamos: era Deus operando novamente. Aquilo me ensinou que os milagres não são só para nós, mas para que possamos interceder uns pelos outros. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Até nas coisas que pareciam pequenas, Ele estava agindo. Como aquele dia em que uma irmã trouxe um versículo escrito à mão: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55, 22. Eu coloquei aquele papelzinho na cabeceira da minha cama e toda vez que a dor vinha, eu lia e me apegava àquela promessa. Deus usou até um simples pedaço de papel para me fortalecer. Às vezes, as pessoas perguntam: por que Deus permite o sofrimento? Eu não tenho todas as respostas, mas sei uma coisa: foi no sofrimento que aprendi a valorizar as bênçãos que antes nem percebia. A saúde, a família, os irmãos na fé, a paz no coração, tudo isso ganhou um novo significado. E mais do que isso, foi no sofrimento que senti Deus mais perto de mim do que nunca. Não trocaria essa experiência por nada, porque ela me aproximou do Senhor de um jeito que nada mais poderia fazer. Hoje, quando vejo alguém desanimado, com medo, ou até duvidando se Deus ainda opera milagres, eu gosto de sentar ao lado dessa pessoa e contar como Ele agiu na minha vida. Não falo como quem sabe tudo, mas como quem experimentou a fidelidade de Deus na prática. Digo a eles: Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda ouve, ainda faz o impossível. Só não desista. Continue clamando, continue crendo. Ele vai te responder no tempo certo. E assim, a cada dia, vou aprendendo mais que a vida cristã não é só sobre receber bênçãos, mas sobre confiar em Deus em todas as coisas. Seja na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, Ele está conosco. E isso é suficiente. Que o nome do Senhor seja louvado por tudo que Ele tem feito, faz e ainda vai fazer em nossas vidas. Amém. Há alguns meses, quando a dor ainda apertava ao meu lado como uma mão pesada, eu me lembro de uma noite em que não consegui nem me levantar da cama. Era uma daquelas noites em que o corpo parece pesado demais para a alma, e cada movimento era um esforço. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, entrou no quarto e viu meu rosto molhado de lágrimas. Ela não falou nada no primeiro momento, só se ajoelhou ali mesmo, ao lado da minha cama, e começou a orar em voz baixa, mas com uma fé que parecia mover até as paredes da casa. Senhor Jesus, o Senhor conhece a dor do meu filho. O Senhor sabe o que é melhor, mas eu te peço, pelo teu sangue, que toques nele agora. Dá-lhe alívio, dá-lhe força, e acima de tudo, dá-lhe paciência para esperar em ti. Eu fechei os olhos e senti suas mãos sobre a minha cabeça. Não era uma oração longa, cheia de palavras bonitas, mas era uma oração que saía do fundo da alma, daqueles que já haviam visto Deus agir antes e sabiam que Ele ouvia. Quando ela terminou, eu ainda sentia a dor, mas havia algo diferente no ar, uma paz que não vinha de mim, mas que desceu como um manto. Minha mãe se levantou, me deu um copo d'água e disse: filho, Deus não esquece dos seus. Às vezes Ele permite que a dor fique um pouco mais para que a gente aprenda a depender só dele. Mas Ele vai te curar.
Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um tempo, mas vai ser no tempo dele. E quando for, você vai ver que valeu a pena esperar. Essas palavras ficaram gravadas no meu coração, porque é fácil confiar quando tudo está bem, mas a verdadeira fé se mostra quando a gente continua crendo mesmo quando as coisas não mudam logo. E foi assim que eu aprendi a orar não só pela cura, mas pela vontade de Deus. Pai, se for da tua vontade, tira esta dor de mim. Mas se não for, dá-me forças para suportar e glorificar o teu nome mesmo assim. Essa oração me trouxe um alívio que nenhuma medicina poderia dar, porque ela me tirou do centro da minha própria dor e colocou Deus no lugar que ele sempre mereceu, no trono da minha vida. Os dias foram passando, e eu continuava frequentando as reuniões na congregação. Não era fácil, porque às vezes a dor piorava justamente nos dias de culto, e eu tinha que sentar com cuidado, respirando fundo para não demonstrar o incômodo. Mas eu ia, porque eu sabia que mesmo em silêncio Deus me via. E havia algo nas reuniões que me fortalecia, os cânticos, as orações dos irmãos, a palavra pregada com simplicidade e poder. Uma vez, o irmão que presidia a reunião leu um texto que marcou meu coração. Eis que vou fazer uma coisa nova, já está saindo à luz, porventura não a percebes? Isaías 43, 19. Aquilo me fez pensar, talvez Deus estivesse preparando algo que eu ainda não conseguia enxergar. Talvez a minha cura não fosse só física, mas algo muito maior. Foi numa dessas noites, depois de uma reunião de oração, que um irmão mais velho, daqueles que já tinham visto muitas coisas na vida cristã, se aproximou de mim. Ele não era de muitas palavras, mas quando falava, a gente sentia que era algo que vinha de Deus. Ele colocou a mão no meu ombro e disse, meu irmão, eu também já passei por provas difíceis. Já tive noites em que achei que não ia aguentar, mas Deus nunca me abandonou. E Ele não vai te abandonar também. Só não desista de buscar a Ele. Porque o diabo quer que a gente desanime, que a gente pare de orar, que a gente duvide. Mas Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7:07. Então continue batendo na porta. Deus vai abrir. Essas palavras me deram um novo ânimo. Eu comecei a orar com mais fervor, não só em casa, mas também nos cultos, nos momentos de silêncio, até mesmo no caminho para o trabalho. E algo começou a mudar. Não foi de uma hora para outra, mas aos poucos, a dor foi diminuindo. Primeiro, eram horas sem sentir nada. Depois, dias. Até que uma manhã, eu acordei e percebi que havia passado a noite inteira sem aquela pontada que já fazia parte da minha rotina. Fiquei quieto na cama, com medo de me mexer, como se qualquer movimento pudesse fazer a dor voltar. Mas ela não voltou. E naquela manhã, quando me ajoelhei para agradecer, as lágrimas que caíram não eram de dor, mas de gratidão. Eu não contei para ninguém de início. Quis ter certeza de que era real, de que não era só um alívio passageiro. Mas os dias foram passando, e a dor não voltou. Até que num domingo, durante o culto, o irmão que presidia pediu que quem tivesse algum testemunho de bênção se levantasse para glorificar a Deus. Meu coração começou a bater forte. Eu sabia que era a hora. Levantei-me com as pernas até tremendo um pouco e contei tudo. Como a dor tinha começado, como Deus tinha me sustentado, como os irmãos tinham orado por mim, e como, agora, eu estava completamente livre daquele sofrimento. Não foi uma cura espetacular com luzes ou vozes, mas foi uma cura real, dada por Deus no seu tempo perfeito. Quando terminei de falar, a congregação inteira se levantou em louvor. Alguns irmãos choravam, outros levantavam as mãos, e todos glorificavam a Deus pela sua misericórdia. Aquilo me fez entender uma coisa, o milagre não era só meu, era de todos nós. Porque quando um membro do corpo de Cristo é abençoado, toda a igreja se alegra. E ali, naquele momento, eu senti o amor dos irmãos de uma forma que nunca havia sentido antes. Não eram palavras vazias, não era cumprimento social, era a alegria genuína de quem sabe que Deus é fiel. Depois do culto, muitos irmãos vieram me abraçar, alguns com lágrimas nos olhos. Uma irmã mais idosa que já havia perdido um filho, me segurou pelas mãos e disse, filho, eu orei tanto por você. Deus ouviu as nossas orações. Não foi em vão. Outro irmão que também tinha passado por uma doença grave me disse, agora você sabe que Deus não só cura, como também nos ensina a confiar nele de um jeito que nada mais poderia. E assim, entre abraços e palavras de encorajamento, eu senti que a minha cura não era só um fim para a dor, mas um começo de algo novo na minha vida com Deus. Nos dias que se seguiram, eu comecei a perceber outras mudanças. Não era só a ausência da dor, mas uma nova sensibilidade espiritual.
As coisas que antes me aborreciam, um irmão que falava demais, um cântico que não gostava, um sermão que parecia longo, agora não me incomodavam mais. Eu tinha aprendido a valorizar cada momento na casa de Deus, porque sabia o que era passar por provas e sentir a mão do Senhor me sustentando. Minha oração se tornou mais sincera, meu louvor mais verdadeiro, e meu desejo de servir aos irmãos cresceu de uma maneira que eu não imaginava. Uma vez, uma irmã jovem da congregação me procurou depois da reunião. Ela estava passando por uma prova difícil, uma doença na família, e viu no meu testemunho uma esperança. Sentamos num banco dos fundos da igreja, e ela me contou tudo com a voz embargada. Eu não tinha respostas fáceis para dar, mas pude compartilhar o que Deus havia me ensinado, que às vezes a cura não vem no tempo que a gente quer, mas que Deus nunca nos abandona. Oramos juntas, e quando ela se foi, eu senti que Deus havia usado até a minha dor para consolar outra pessoa. Isso me fez entender que os nossos sofrimentos não são em vão quando os colocamos nas mãos de Deus. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi moldando meu coração naquela época. Ele não só tirou a dor, como também me ensinou a ser mais paciente, mais grato, mais compassivo. Aprendi que a fé não é só crer que Deus pode, mas confiar que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos. E isso tem feito toda a diferença na minha vida cristã. Às vezes ainda sinto um leve incômodo no lugar onde a dor era forte, como uma lembrança do que passei. Mas agora, em vez de me assustar, isso me faz agradecer, porque aquela dor me ensinou a depender de Deus de um jeito que nunca havia dependido antes. E hoje, quando vejo alguém passando por provas, posso dizer com toda certeza, Deus não esquece dos seus. Ele ouve, Ele age, e no tempo certo, Ele vai te surpreender com a sua bondade. Que o nome do Senhor seja louvado, não só pela cura que Ele operou em meu corpo, mas pela transformação que Ele fez em meu coração. Porque o maior milagre não foi a dor que se foi, mas a fé que cresceu, o amor que se aprofundou e a certeza de que não importa o que venha pela frente, Deus está conosco. E isso é suficiente. Amém.